Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, onde juntos vamos celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a congregação das famílias cristãs, com muita alegria, com muita satisfação, com sentimento de adoração e gratidão. Vamos adorar, vamos engrandecer, vamos glorificar ao Senhor Jesus Cristo, pois Ele ressuscitou dentre os mortos. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 13, do verso 7 em diante. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia, se diz aquele que é santo, verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre ninguém pode fechar, e o que fecha e ninguém pode abrir. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei-os da sinagoga de Satanás. Aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, sim farei que venham adorar, prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação, à perseverança, eu também te guardarei, da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No domingo passado nós iniciamos aqui uma série de mensagens acerca da vinda do Senhor Jesus Cristo, e em especial nós demos ênfase ao grande dia do Senhor. Em especial citamos o texto de 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, onde ali é tratado acerca do arrebatamento, do resgate daqueles que professaram fé no Antigo Testamento, creram nas promessas proféticas, desempenharam fé na palavra de Deus, no chamado de Deus, como porta-voz de Deus, cumpriram a missão de Deus, e o grande acontecimento da vinda do Senhor Jesus Cristo e os grandes eventos que Ele realizou em prol da sua igreja, em prol do seu povo, em datas festivas, em datas de festas judaicas, dentro de uma espécie de cronograma profético, que assim é chamado esse calendário judaico. E o apóstolo Paulo, em destaque, nós assim tratamos acerca do posicionamento e das condições em que o povo de Deus deve se encontrar diante do cumprimento das profecias. Aquilo que o Senhor Jesus Cristo tratou de como será a sociedade, o mundo em que vivemos, no período em que antecede a sua vinda. Nós vamos estar atentos a estes acontecimentos da realidade na sociedade à nossa volta, e também com os olhos atentos aos acontecimentos no céu. A manifestação da voz profética e determinante de Deus nos astros estão patentes e visíveis, e nós temos que estar atentos. Mas em especial o apóstolo Paulo destaca que nós não devemos ficar como alguns. Apesar de eu achar muito bonito a dedicação e o engajamento de alguns neopentecostais, que aí usam toda uma cabala numérica para determinar dias e assim ficar, às vezes, se frustrando, trazendo falsas datas que levam o povo de Deus a se frustrar. Temos que tomar cuidado para que o povo de Deus, quando chegar o dia do Senhor, fique ali, esteja desesperançado porque pensava que era mais um falso alarde, mais um false flag. O mais importante, o apóstolo Paulo destaca no capítulo 5 da sua carta aos Tessalonicenses, é o posicionamento e a condição em que os crentes devem estar nesses dias, que são os últimos e que antecedem a vinda do Senhor Jesus Cristo. Veja no capítulo 5, verso 12 da primeira epístola aos Tessalonicenses: irmãos, pedimos que deis o devido respeito aos que trabalham entre vós, e os que vos presidem e vos aconselham, e os tenhais em grande estima, amor por causa do trabalho que realiza
tende paz entre vós. O apóstolo Paulo estava bem ciente de que seres humanos são difíceis de serem conduzidos, e até mesmo a liderança, quanto mais vai recebendo encargos e funções dentro da obra de Deus, há uma necessidade de zelo, engajamento, zelo e compromisso com o Espírito Santo para não se apartarem, para não apostatarem, para não negligenciarem ordenanças do Senhor. É por isso que vemos nos dias de hoje muita apostasia. Estava vendo algo interessante lá no Instagram, mostrando um pastor, um evangelista, entrevistando algumas pessoas na rua, e ele se deparava com alguns ali, e alguns davam resposta: olha, eu já sou cristão, eu sou evangélico. Alguns diziam: ah, eu creio em Deus. Alguns mais enérgicos, mais enfáticos diziam: ah, eu já fui evangélico, mas eu me deparei com muita hipocrisia, eu me deparei com muitas falhas, incongruências, e por isso eu prefiro hoje seguir a minha vida. A minha consciência é o meu Deus, e eu procuro praticar aquilo que agrada a minha alma. Você já pensa que muitas vezes essas pessoas que apostataram, saíram de suas congregações, acreditam que fazendo boas obras e seguindo algo que elas acham que é bom, elas estarão garantindo a sua entrada no reino dos céus. Essas pessoas deveriam observar o que está acontecendo lá na Nigéria, para refazerem os seus conceitos, reaverem os seus conceitos, porque nós vemos que por um simples olhar cruzado dentro de uma igreja onde todos estão ali, desde o pastor ao membro menor, ao mais novo convertido, todos estão em busca da santificação e de aprimoramento pela obra do Espírito Santo, porque a salvação não é por obras, mas é pela graça de Deus, é a operação do Espírito de graça sobre a vida do cristão, que eles estão sendo aperfeiçoados nas lutas, nas vicissitudes, nas dificuldades, muitas vezes nos embates, nas divergências que encontramos na vida. Então você que é do mundo, não espere nesses últimos dias chegar numa congregação e encontrar ali um caminho todo aplainado, um solo bem ali pavimentado, encontrar pessoas que vão ser excelentemente boas para você, te servindo. Pelo contrário, o mestre nos ensina que aquele que quer posição tem que aprender a servir como filho de Deus, que a todos nós devemos serviço. Ele veio servir a humanidade. Veja a incompreensão muitas vezes das pessoas acerca do Evangelho. Um simples olhar cruzado fez com que algumas pessoas saíssem das igrejas, como no testemunho de uma outra pessoa, encontrou falha no caráter de um líder, né? E isso já é o suficiente. Irmãos, a verdade na consciência, na boca e na mente de cada um é relativa, mas a palavra de Deus é uma só. Paulo, nesta mesma epístola, ele ensina os cristãos a se posicionarem, a suportarem as diversidades, porque o Deus que abriu uma porta, nos chamou por essa porta, que é o Filho de Deus, que é o chamado da palavra de Deus, ele é fiel para cumprir, ele é fiel para aperfeiçoar, ele é fiel para nos santificar. Como disse o texto da igreja de Filadélfia, a coroa já está sobre as nossas cabeças, e nós é que temos que tomar cuidado, com zelo, para agradar o Espírito Santo, para que ela não seja tirada das nossas cabeças. Então não adianta buscar a igreja perfeita, por mais que alguns me elogiem ou digam que o meu testemunho é bom. Se eu for para determinada congregação de nível muito elevado, eu vou para lá e vou acabar estragando. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Não existe mérito algum em mim, por mais que eu realize boas obras. A salvação vem do Senhor, é a sua eleição de graça sobre as nossas vidas. Ore pelos seus pastores, respeitem os seus pastores, amem os seus pastores, pois foram chamados como Abraão, munido de falhas, de competências e de incompetências, mas foi escolhido. Moisés, com suas competências e incompetências, ele foi escolhido. Davi também, o homem segundo o coração de Deus, com as suas competências e com as suas incompetências,
Ele se tornou o homem segundo o coração de Deus e um exemplo padrão para cada um de nós. O único perfeito que veio para efetivamente cumprir a missão do Senhor é o Senhor Jesus Cristo, que encarnou, habitou entre nós e não tinha pecado algum. Pilatos confirmou isso por 3 vezes. Não vejo crime algum neste homem para que ele morra, para que ele sofra a morte de cruz. O único perfeito que habitou entre nós. Veja, tende paz entre vós. Estimulai uns aos outros. Veja a importância de nós nos últimos dias estarmos no verso 5,14. Irmãos, nós também vos exortamos a aconselhar os indisciplinados. Deu para perceber aí que as congregações são munidas de muitos defeitos, de muitas falhas entre os membros, entre os participantes daquela congregação? Aconselhar, orientar. Um dos nomes do Espírito Santo é Santo Preceptor. Ele é orientador. Ele nos leva a palavra dele em nós para nos orientar. E munido deste poder, nós também podemos orientar aqueles que estão, de certa forma, se desalinhando com a vontade de Deus por transgressão de textos, orientações da palavra de Deus, de doutrinas da palavra de Deus. Veja também, consolar os desanimados. O Espírito Santo também é chamado de consolador. E sobre aqueles que possuem esse dom também, ir na casa daquele que está abatido, que não está sabendo lidar com os problemas, com as dificuldades da vida, não está sabendo testemunhar em meio às aflições e às dificuldades o nome do Senhor Jesus Cristo, e lá cativar. O Espírito Santo exerce essa função. Se ele não falar diretamente, por sonho, por visão, por revelação, por palavra profética, ele vai utilizar a vida de alguém para estar cativando, alguém para dar apoio. Veja que ele fala também, amparar os fracos. Veja que dentro das congregações, numa comunidade que às vezes existem muitas pessoas falhas e fracas, veja que existe o dom de amparar aqueles que têm condição de contribuir para a expansão da obra, porque muitas vezes a igreja vai crescendo quantitativamente e a necessidade de espaços maiores, há uma necessidade de recursos tecnológicos nos dias de hoje, provisões para manter aqueles que pregam a palavra de Deus, como está dito no verso 12. Vejam que existem pessoas específicas com esse dom de amparar, trazer assistência, contribuir, como está lá entre os 5 dons relatados em Romanos capítulo 12. Ter paciência. Temos que nesses últimos dias que antecedem a vinda do Senhor Jesus Cristo, agir com muita paciência, suportar como Cristo suportou. Em alguns momentos nós vemos que o Senhor Jesus Cristo era enérgico com os seus discípulos. Até quando estarei entre vós? Porque ele via que muitas vezes os discípulos eram letárgicos em aprender as coisas que ele estava ensinando. O Senhor era muito assertivo quando falava dessa forma com os seus discípulos, pois eles já tinham visto em outra ocasião algo semelhante e que eles demoravam a aprender. O escritor de Hebreus conhecia muito bem a igreja judaica e ele fala também, vocês estão sendo lerdos em aprender o que já foi ensinado. E muitas vezes alguns que estão mais adiantados não têm paciência com os que engatinham, com aqueles que já deveriam ter aprendido, e ocorrem sinais de irritação, ocorrem sinais às vezes de raiva, né? De ira, e nós precisamos exercitar esta paciência com a igreja de Cristo, tendo paciência com aqueles que são mais fracos. Veja que ele fala, cuidai para que ninguém, no verso 5,15, cuidai para que ninguém retribua o mal com o mal, mas segui sempre o bem uns para com os outros e para com todos. Recentemente vimos uma pessoa aí do cenário artístico, dessas estrelas seculares, dizendo que ia fazer uma macum.pibinha para afetar o presidente norte-americano, né? Veja que coisa terrível. Imagina se fosse um evangélico dizendo que iria fazer um ato de vingança. Veja que a palavra de Deus, ela vem nos dizer que nós não devemos nos vingar, nós não devemos retalhar,
mas colocarmos em oração. Não te deixes vencer o mal, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. A mim pertence a vingança. Por mais que a justiça dessa terra seja frouxa e corrompida, nas maiores instâncias, nós vemos que do nosso Deus ninguém escapará. O grande e terrível dia do Senhor vem, e quem poderá escapar dele? Então, tudo está sob o controle do nosso Deus. E Ele vai efetuar a justiça e a vingança. Ele vai efetuar a justiça e a vindicação dos seus servos. Jó teve este privilégio. Ainda que eu morra, eu sei que o meu Redentor, o meu Vindicador vive. E nós temos que desempenhar esta fé, esta confiança, esta fé nesses dias que são os últimos da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que ele fala: alegrai-vos sempre, orai sem cessar, sede gratos. Alegrai-vos. Quando nós às vezes vemos situações de tristeza, não que nós vamos rir e se alegrar no sentido de zombaria, mas se alegre porque o mundo vai indo no seu caminho, se alegrando no seu pecado. Nós, por mais que estejamos passando privações e sofrimentos, nós nos alegramos porque sabemos que esta leve e momentânea tribulação que se advém sobre nós, ela tem dia e tempo marcado para terminar com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós temos essa alegria. Por mais que vemos a enfermidade consumir o corpo de alguém, nós temos a alegria, a certeza da ressurreição dentre os mortos. Veja, sede agradecido, exercite a gratidão a Deus, seja agradecido a todos que te ajudam, a todos que cooperam, a todos que estão muitas vezes nos ajudando em todas as coisas. Abra a tua boca, seja agradecido. Todos os dias, água encanada, infraestrutura, alimento na mesa, pessoas que te auxiliam. Hoje eu fiquei com meu coração tão agradecido com a minha querida esposa, meu bebê já de manhã, um ataque espiritual terrível, né? Estava tossindo desenfreadamente, estava até chorando de tanto tossir. Aí minha esposa, eu nem esperava, ela já estava lá com chazinho de gengibre, com canela, hortelã lá, ó. Ela me deu o chazinho e sumiu. O chazinho da missionariadora acabou com a tosse do pastor Fernando. Ser agradecido, por isso que eu estou eternizando aqui no YouTube, né? Gratidão pelas pessoas que Deus põe ao teu lado, por todos que te auxiliam. Seja agradecido. Sede gratos por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito. Quem é que pode apagar o fogo do inferno? Ninguém. Imagine quem conseguiria apagar o fogo do Espírito Santo. O faraó tentou e não conseguiu, né? Balaão tentou fazer uma praga lá, mas essa coluna de fogo protegia o povo de Deus. Interessante, né? Só que a praga de Balaão pegou quando a cerca de fogo saiu, porque o povo deu brecha pelo pecado, se contaminaram com as prostitutas, se contaminaram na imoralidade. O fogo abriu brecha para que a praga e a peste assolasse o povo de Deus. Não extinga o Espírito Santo, Ele está te exortando com amor. Não seja desenfreado no pecado, não seja resistente à voz do fogo do Espírito Santo, para que você não caia em condenação. Estou tentando desde domingo passado terminar esse capítulo 5 de Efésios. Mais uma vez eu não vou conseguir. Mas eu creio que a palavra de Deus chegou ao teu coração nessa manhã. Essas exortações das condições em que devemos estar, nesse momento em que a vinda do Senhor Jesus Cristo é próxima, é muito importante. Que o Espírito Santo fale ao teu coração e transforme a tua vida a cada dia. Senhor Jesus Cristo, te amamos, te adoramos, te engrandecemos nessa manhã. Precisamos de Ti, dependemos do Teu Espírito Santo. Ó Santo Espírito, vem sobre o nosso viver, nos ajuda a desenvolver os frutos, desenvolve as nossas capacidades inerentes, desenvolve com o poder das Tuas capacidades o nosso ministério, em nome do Senhor Jesus Cristo. Reaviva o Teu povo, reanima os nossos irmãos na Nigéria, Pai. Tem misericórdia, tem piedade, Pai, fortalece a fé deles, meu Deus.
neste momento tão delicado de morte e destruição, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, ajuda-nos a estarmos na Tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Lava-nos com Teu sangue, lava os nossos sentidos com Teu sangue, nos mantenha na Tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nessa manhã remanescente cristã Filadélfia, adora e exalta o Deus Altíssimo, adora e exalta ao Senhor Jesus Cristo, adora e exalta ao Santo Espírito. Nesta manhã de domingo, louve, adore, exalte e engrandeça ao Senhor Jesus Cristo, pois Ele ressuscitou dentre os mortos.